O dia de hoje falou sobre fé. E quando o padre falou que o dinheiro já tinha conseguido, meu coração acelerou, né? Mas quando a gente fala de fé, isso se realiza. Mas falando de fé, quando a gente tem fé e acredita, tudo acontece. Tem coisas que a gente pede para Deus e a gente não alcança. Mas não é porque Deus não ouviu a gente, é porque Deus tem um outro propósito na nossa vida. E é por isso que nós não realizamos. Mas não é porque a gente não tem fé, e não é porque Ele não nos atendeu, é porque Ele tem outro plano. Quando a gente tem fé e a gente clama, Deus ouve. E hoje, nós temos uma filha que clamou e Deus ouviu. E nesse momento, a gente vai ouvir esse testemunho da fé. Boa noite. Boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Juliette, sou filha da Ivanete e do José Carlos. E, como muitos sabem, os meus pais tiveram Covid e a minha mãe evoluiu para forma grave. Então, no dia que eles positivaram, no dia 7 de abril, eu pedi imediatamente para que eles fossem para Ariquemes, né, a cidade onde eu moro atualmente, e trabalho também atuando com o Covid em 2 UTIs. Pedi para que eles fossem, para que eu pudesse acompanhar mais de perto o tratamento e ajudar também em tudo que precisasse. Dessa forma, eu também ficaria mais tranquila. De início, eu já fiquei bem apreensiva, porque convivendo com isso desde o início, eu sei como que é a evolução da doença, eu sei quantas mortes acontecem, e eu temi pelo pior desde o início. Iniciaram os tratamentos já no primeiro dia, no dia 7, foram melhorando, foi dando tudo certo. De início eles tinham 8% de comprometimento do pulmão, os dois. E com o passar dos dias, o meu pai foi melhorando e a minha mãe foi piorando. Então, com 12 dias de sintoma, ela apresentou uma piora muito importante e foi necessário a hospitalização. Nós levamos elas para o hospital, iniciado o oxigênio, e nesse dia da internação eu iniciei o Terço da Misericórdia, e desde então já vinha em orações constantes, mas nesse dia eu iniciei o Terço da Misericórdia. Sempre clamando muito, pedindo muito a Deus, pedindo muito aos amigos, aos familiares também, que clamassem muito pela vida da minha mãe. Porque eu estava muito apreensiva, eu estava com muito medo, porque eu não estava confiante em Deus naquele momento, eu só estava pensando como um profissional de que o pior iria acontecer a qualquer momento, porque inclusive nós estávamos com amigos passando por situações bem difíceis, e também já tinha a perda do Rubens, que era um grande amigo deles. E dessa forma foi acontecendo, a minha mãe foi evoluindo cada vez pior, de 8% o pulmão dela foi para 25%, depois para 38%, e depois para 50%, e eu clamava a Deus para que isso não acontecesse, e sempre que eu pedia, não acontecia. Então eu falei, Deus, não deixa que a minha mãe precise de internação. Ela precisou. Falei, Deus, não deixa que minha mãe que aumente o comprometimento do pulmão. E aumentava. Então, a cada tomografia que ela fazia e tinha um comprometimento maior, eu desanimava. Porque eu pedia para Deus para isso não acontecer, e acontecia. E aí chegou o dia em que o quadro dela piorou muito e houve a necessidade dela ir para uma UTI. Nesse dia eu neguei, eu não deixei com que os médicos subissem com ela para uma UTI, porque eu falei que ela iria melhorar. Deus não ia deixar com que acontecesse isso, que ela ia melhorar da noite para o dia e ia ficar tudo bem. E era a última vaga que tinha na UTI disponível para ela. Conforme eu neguei a vaga, foi preenchida com outro paciente que também havia necessidade. A minha mãe não melhorou. Nesse momento, de um dia para o outro,
os médicos, que até então também são meus amigos, passaram a não pedir mais a minha opinião, porque nesse momento eu não estava agindo mais como profissional, estava muito confiante em Deus, apesar de Ele não ter atendido os meus pedidos até então, mas eu estava crendo que até o último momento isso ia acontecer. Mas não aconteceu. No dia seguinte, no dia 24 de abril, eles transferiram a minha mãe para a UTI. Ela já estava com mais de 50% do pulmão comprometido, com uso de oxigênio em quantidades altíssimas, e ela já não estava suportando mais. Nesse dia, eu cheguei na minha casa muito desesperada, revoltada, porque nada que eu pedia estava sendo atendido. Então, eu ajoelhei em frente à janela da minha casa, olhei para o céu e clamei a Deus e briguei com Deus. Quando eu contei para minha mãe, ela ficou desesperada, mas eu briguei com Deus. O porquê que aquilo estava acontecendo, por que Deus não estava me ouvindo? Se a gente tem uma fé tão grande, se nós somos de igreja, se nós servimos sempre a Deus, então por que Ele não estava me ouvindo? O que eu estava fazendo de errado? Por que Ele estava fazendo a minha mãe sofrer dessa forma e toda a nossa família? E eu falei, Deus, me dá um sinal de que o Senhor está pelo menos me ouvindo. Me dá um sinal de que não está sendo em vão. Me dá um sinal de que eu preciso aceitar o que está acontecendo dessa forma. E nesse momento estava um céu azul muito bonito, tinha umas nuvens muito bonitas, e se formou o desenho de uma cruz entre as nuvens. Eu não acreditei, eu fiquei estagnada por alguns minutos, tentando entender se aquilo que eu estava vendo era real, se eu era merecedora daquilo, se era realmente aquilo que Deus estava me mostrando. Então eu aceitei, eu entendi que era um sinal de Deus, e ali eu entendi que não era o que eu queria, que não era da forma que eu pedia, que Ele estava sim nos ouvindo, mas que não era da forma que eu queria, e que eu precisava entender que era daquela forma. Eu aceitei, falei, tá bom, Deus, eu entendi, se é assim que o Senhor quer, assim vai ser. Só me dê forças, me dê muita força para eu conseguir continuar vivendo tudo isso. Minha mãe foi entubada, tivemos muitos dias difíceis na UTI, meus amigos médicos estavam todos desacreditados, porque além do Covid, que nesse momento já tinha mais de 80% do pulmão, quem sabe, quem conhece a mãe, ela tem vários problemas de saúde, então tudo foi se agravando. Ela teve água no pulmão, água no coração, alteração do fígado, alteração do rim, enfim, inúmeras complicações. Nesse dia que ela foi entubada, eu perdi minha fé de novo. Então eu me desesperei mais uma vez, clamei a Deus mais uma vez para que Ele me sustentasse, porque eu não estava aguentando mais e não estava acreditando mais. Ela foi entubada, deu tudo certo na intubação, e ali na UTI tem uma sala de espera para os familiares, onde tem uma Bíblia. Enquanto ela estava entubada, meu pai estava comigo, nós ficamos em oração, e depois fomos para casa, eu retornei para a UTI. Abri a Bíblia que estava ali na UTI, aleatoriamente, e caiu no Salmo 121. Sem escolher nenhuma passagem, caiu no Salmo 121, que diz o seguinte: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então eu fiz mais um pedido para Deus, para que Ele mantesse a minha mãe comigo, para que eu tivesse a oportunidade de passar mais um aniversário ao lado dela, e que ela estivesse acordada no meu aniversário para me dar os parabéns. E assim Deus fez. No dia 2 de maio, a minha mãe foi entubada.
graças a Deus. Acordou meio conturbada. E aí no dia 3 de maio, que era o meu aniversário, ela estava acordada. Não lembrou do meu aniversário, né, mãe? Mas eu a lembrei e ela me deu os parabéns. Desse dia em diante, nós começamos a rezar o terço da misericórdia juntas. Ela não se lembrava do terço, mas eu ia falando e ela ia repetindo. E ela foi melhorando, foi evoluindo cada vez mais. Tivemos alguns dias de sufoco ainda após a extubação, onde bateu um pouquinho de desespero, mas eu não perdi mais a fé. Eu acreditei que Deus estava conosco e iria deixar ela conviver com a gente mais um tempo. E ela foi melhorando, teve alta da UTI, teve alta da enfermaria, e no dia 12 de maio, ela foi de alta para casa. Ficou um tempo na minha casa e ontem retornou aqui para a cidade dela, quase após 3 meses longe de casa. E é isso. Estou aqui hoje para contar esse testemunho. Não quer dizer que Deus me ouve mais do que outros filhos. A gente só precisa saber pedir da forma correta e que entender que Deus faz o que é melhor para Ele, não o que é melhor para a gente. Nós só precisamos aceitar e entender que a vontade é dEle em primeiro lugar. Obrigada. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, salve, ó Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé encendida, de conforto e de esperança, a Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, salve a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Pediria então que a coordenação do santuário viesse aqui também, perto da imagem de Nossa Senhora Aparecida.